o @Roberto Mota Oficial. No YouTube tem o Roberto Mota. É muito legal o conteúdo que ele faz. Tem o site também, se você gosta de livros, a livraria do Roberto. E aí você vai ficar muito informado. Mas, Roberto Mota, olhando para esta lente do seu computador, essa câmera que você está neste momento, qual é a sua sensação com o nosso país? Porque tem muita gente que está triste, tem pessoas que estão cabisbaixas, como o Rogério Morgado, já foi um cara mais animado com o nosso país. Muito triste. E tem gente que está no enfrentamento. Qual é o seu sentimento com tudo que vem acontecendo? Lembrando que na última visita o Lula se encontrou com Maduro. Zuzu, eu voltei de uma semana de férias. Semana passada eu tirei férias, aproveitei para me desligar do que está acontecendo no mundo e mergulhei na leitura. Fui à praia, fiquei com a família e li bastante. O meu sentimento em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil é de que vai passar. O que nós estamos vendo hoje no Brasil já aconteceu diversas outras vezes na nossa história, sob formas um pouquinho diferentes, com personagens, com características um pouquinho diferentes, mas já aconteceu. A gente olha para a história do Brasil, tem uma quantidade enorme de períodos de crise. Eu acho que a exceção na história do Brasil são os períodos onde está tudo bem, onde as pessoas estão felizes, achando que agora o Brasil vai decolar, né? Na minha vida, isso foi a exceção. A maior parte da minha vida eu vi o Brasil em crise. Certo. Eu me lembro da época da hiperinflação, provavelmente nenhum de vocês pegou essa época. Não, mas recordo um pouco, sim. O Brasil tinha inflação de 80% ao mês. Ao mês. E aí os governos se sucediam, cada governo vinha com um plano econômico mais maluco do que o outro. A moeda mudou não sei quantas vezes, né? Era cruzeiro, depois passou para o cruzeiro real, para o real, tanta mudança de moeda. E tinha gente, Juzu, que dizia o seguinte: a inflação no Brasil nunca vai acabar. Eu me lembro disso. As pessoas dizendo: esqueçam, vocês que têm esperança de que o Brasil um dia vai ter inflação baixa, isso nunca vai acontecer porque os bancos ganham fortunas com a inflação. E chegou um dia em que veio um troço chamado Plano Real e a inflação no Brasil hoje está quanto? 4,5%, 4,5%, 5%. Antes era 80% ao mês. Então eu já vi coisas demais no Brasil para cair na tentação. Eu nem fico desesperado, eu vejo muita gente, né, com essa mentalidade: o Brasil vai acabar, tem que ir embora, né? Tem gente na rede social que você não consegue nem conversar. É verdade. Porque o cara repete isso: a saída é o aeroporto, vamos embora, né? Eu não tenho essa posição. Mas eu também não tenho uma posição ingênua, otimista, né, de certas pessoas, por exemplo, que olham... Esse assunto que vocês estavam comentando agora, né? Uma coisa absurda, sem nenhum propósito, que é regulamentar os entregadores, os motoristas de aplicativo, depois os integradores. Então, eu acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que as coisas vão se ajeitar, que o governo, seja qual for o governo, ou o Estado, ou os políticos, né, que na próxima eleição, na próxima eleição nós vamos eleger um Congresso diferente, vai ser um Congresso melhor. Então, eu não tenho nenhuma posição desesperada, porque eu acho que o que está acontecendo aqui já aconteceu no passado, e também não tenho uma posição ingênua. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Muita gente fica revoltada, muita gente fica com uma posição otimista, mas não quer entender o que está acontecendo, né? É difícil. Aliás, já que você tocou nesse assunto, uma das pautas que a gente falou sobre reeleição. E é uma coisa muito discutida, né? Todo político que você está na campanha, ele fala: não vou querer reeleição, mas no final ele não quer sair do trono. Você é a favor ou não, Roberto Mota, da reeleição? E por quê? Eu sou a favor da reeleição. Eu não vejo nenhum problema com reeleição. Eu acho que se a ideia fosse acabar a reeleição para todos os cargos,
Eu entendo. Vai acabar para todo mundo. Então, todo mundo, no executivo, no legislativo, só pode ter um mandato. Tudo bem. Agora, por que acabar para o executivo e para o legislativo não? Por que o legislativo não pode? O que tem de pior no cara ser reeleito no executivo do que no legislativo? Eu não vejo muito sentido nisso. Mas, Mota, você não acha que quando o cara é eleito, ele já está pensando na reeleição dele, em vez de ele fazer coisas que devem fazer para melhorar o país ou a cidade, ele já está pensando lá na frente, na reeleição? Eu acho sim, Morgado. Isso acontece no Brasil, acontece em todos os países do mundo, acontece exatamente a mesma coisa no legislativo. O sujeito ganha a eleição para deputado federal, o que ele deveria fazer? Pensar nos projetos, né, no que ele pode fazer para melhorar o país. Todos eles, no dia seguinte, já estão pensando na reeleição. Isso é uma característica da democracia. Sim. A democracia é assim, as pessoas têm poder por causa do voto. Então elas estão sempre pensando em eleição. E aí a minha pergunta, se a gente quer mudar o sistema, por que só para o executivo? E o legislativo? Vocês estavam falando também agora há pouco sobre essa história de entrega de verba, né, em troca de votos. Isso. As emendas isso, emenda daquilo. Ué, isso não é um problema também? Também acho. Total. Então vamos acabar com a reeleição para o legislativo. Por quê? Isso é que eu não consigo entender. Por que é pior a reeleição para governador do que a reeleição para deputado? O Mota, senão não passa. Né? Os caras não vão passar. O jogo é assim, a gente vai fazer um break aí. Roberto Mota está aqui dando uma aula de política. Suas visões são fantásticas, mas daqui a pouco a gente está de volta na programação da Rádio Jovem Pan. Falando baixinho. Falando baixinho. Falando baixinho. Sabe que eu tô falando baixinho? Vou falar bem baixinho com o Mota, porque ele tocou num assunto que a gente estava falando que eu gostaria que você destrinchasse. Toda vez que a gente vê a movimentação do Lira ou do Pacheco, eles falam bravos, dão entrevistas, mas existe um happy hour, que acredito que você nunca foi convidado, e daí eles ficam mais mansos, e aí tem algum acordo que esse seria o sistema. Como que acontece isso? Qual é o interesse, além das emendas, que é muito dinheiro, ou de cargos políticos, especificamente do Lira? Como você enxerga a relação do Lira com o Lula? Porque a última notícia é que parece que eles estão agora em paz. Como eu te falei, eu estava de férias, não acompanhei, então vou fazer um comentário mais genérico. Tá. Né? O interesse de todos os políticos é poder. É isso. O que acontece é que alguns políticos, né, eu diria uma menor percentagem dos políticos, eles querem usar esse poder para colocar em prática as suas ideias, a sua visão do mundo. Né? Eles realmente estão convencidos de que através da política eles conseguem fazer alguma coisa. Mas todos os políticos querem poder. Quanto mais poder, melhor. É assim desde o início da história da humanidade. Né? E o que a gente está vendo hoje no Brasil é uma situação meio estranha, meio complicada. Porque, se você parar para pensar, se eu te fizer essa pergunta hoje, quem são as pessoas mais poderosas do Brasil? Provavelmente a resposta que você vai dar não é a resposta que se costuma dar, né? Que a gente costumava dar aqui no Brasil. Então o cenário político está um cenário muito confuso. Você não sabe quem está ali realmente exercendo poder, você não sabe quem está ali na dependência dos outros, a gente não sabe o que está acontecendo por trás. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, o objetivo deles é ficar lá o maior tempo possível, com a maior quantidade de poder possível. Essa é a história no mundo inteiro. O sujeito, quando se elege, quando ele vira presidente, vocês podem dar uma olhada em qualquer que seja o país, em qualquer que seja a época. O que ele faz é tentar conseguir mais poder, é trazer aquelas pessoas que são aliadas para o círculo do poder, é proteger a sua família, né? Isso é um dado da política. Não adianta a gente se revoltar contra isso. Não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Esse é um fenômeno do poder. O que está ao nosso alcance é tentar colocar cada vez mais pessoas melhores nesse círculo do poder. Mas a gente nunca pode se iludir. O teste verdadeiro do caráter de alguém é quando ele senta na cadeira do poder. Opa. Aí é que você vai saber como é que a pessoa é.
Que é tão gostoso. Vai lá. Ô, Mota, falando na questão de poder, eu queria a tua opinião a respeito do Maduro, porque existe uma cegueira relativa, né? Que a gente tem a democracia relativa e tem uma cegueira relativa, porque todo mundo do pessoal da direita sempre apontou quais são os problemas da Venezuela, o que é o regime do Maduro, sempre apontou e tiravam-se um certo sarro disso, né? Não, porque o pessoal da turma da direita é completamente, né? É um pessoal exagerado. E agora o Maduro, cada vez que o Maduro vem aqui no Brasil, ele faz alguma coisa aqui, né? Ele agrediu o jornalista e agora ele tirou um baita sarro do jornalista com as perguntas que ele fez. E essa cegueira relativa do consórcio, Motas, tem data para acabar ou é assim mesmo? Opa, parece que ele tá com um problema no áudio aí. Voltou. Eu não acho que isso é cegueira ou foi cegueira um dia. Essas pessoas sabiam muito bem o que estavam fazendo. A maioria delas é muito bem informada, já está na profissão há muito tempo, entende muito bem o que está acontecendo na Venezuela, tem todas as informações. Eles tomaram uma decisão consciente. Porque eu não sei o que motiva alguém a passar pano para o Maduro. Eu não sei o que é que motiva essas pessoas a fazerem isso. Mas é evidente para qualquer um que há um preço a pagar por isso, né? Porque a realidade se impõe. E aí, o que você faz quando você passou o tempo inteiro passando pano? Eu não sei responder essa pergunta, mas eu não acho de forma nenhuma que isso jamais se tratou de cegueira. Essas pessoas sabiam muito bem com quem estavam lidando. É que quando ele é perguntado, né, sempre tem uma narrativa, um argumento que a gente fica assim, tá bom. Narrativa. Né? Sempre a narrativa. Tem um breaking news aqui, Zuzu. Breaking news? Tem um breaking news que a gente pode jogar até pro Mota, que é o seguinte, Mota, acabou de sair a Suprema Corte 9-0, decidiu de modo unânime que o Donald Trump pode sim, vai participar normalmente das eleições. Foi 9-0. Então, o Trump está apto. Zuzu, estamos de volta na Rádio Jovem Pan. E a pergunta do Alba é que parece que o Donald Trump está de volta no jogo, amigo. E aí, Roberto Mota? Eu acho que já está decidida a eleição americana. Não existe nenhum político que seja um competidor à altura de Donald Trump. E a Michelle Obama que estão falando aí. Que ela vem no 45 do segundo tempo. Escalam ela, é o Viola lá na Copa do Mundo lá. Já tá no aquecimento. Você acha que a Michelle Obama ela interfere ou não mexe nesse baralho da política norte-americana? Não, eu acho que os democratas, né, a esquerda americana, assim como a esquerda brasileira, errou totalmente na mão. Eles perderam a mão, eles perderam noção de qualquer coisa. Nos Estados Unidos, essas coisas, né, o respeito à lei, o Estado de Direito, são levados muito mais a sério do que aqui no Brasil. E os caras têm a mesma Constituição há mais de 200 anos, meus amigos. Não é aqui que a cada 15, 20 anos a gente muda de Constituição, né? O que eles fizeram com Donald Trump, a perseguição judicial, né, aquele processo lá do promotor de Manhattan que desencavou um pagamento que o Trump fez para uma dançarina e aí fez uma ginástica para dizer que aquilo ali tinha a ver com a eleição. Agora um outro processo onde ele foi condenado a pagar mais de 300 milhões de dólares por uma manobra fiscal, né, que é uma coisa que já estava morta e enterrada há muito tempo. Então eles estão usando de todos os métodos para tentar usar o sistema de justiça americano para impedir o Donald Trump de concorrer. Isso já foi denunciado por várias pessoas que não são apoiadores de Donald Trump, que elas estão dizendo o seguinte: vocês estão destruindo o sistema judicial americano para impedir que esse cara concorra, porque vocês acham que ele ameaça a democracia. Mas o que vocês estão fazendo está causando um prejuízo muito maior à democracia do que o eventual vitória de Donald Trump. E eu acho que isso aí saiu tanto do normal que está tendo um efeito contrário. É parecido com outro país aí que vocês conhecem, né?
Diga. Você acha que isso foi o quê? Porque, assim, tendo em vista o que você falou, que lá eles respeitam a Constituição, talvez essa notícia que o Alba deu já era sabido que ia acontecer. Mas você acha que isso daí foi uma tentativa só para desgastar o nome do Trump ou tentaram ir até o final mesmo? Tem as duas coisas, Morgado. Tem um livro do Alan Dershowitz, que é um advogado americano de esquerda, em que ele escreveu um livro contando da perseguição ao Trump. E ele diz o seguinte, tem esse lado que você levantou também. Por exemplo, o FBI fez uma batida, uma busca e apreensão na casa do Trump, lá em Mar-a-Lago, que é um lugar lá na Flórida. Sim. E aí o Alan Dershowitz diz o seguinte, olha, essa busca e apreensão foi feita porque suspeitava-se que o Trump tinha levado documentos confidenciais para casa. Sim. Ele diz o seguinte, por que não pediram ao Trump para devolver? Que é o procedimento normal. O FBI manda uma intimação, a justiça manda uma intimação, espera o Trump dizer se tem ou não tem documento, espera ver o que ele vai dizer. Por que resolveram fazer uma busca e apreensão na casa dele? Aí o próprio Alan Dershowitz responde, porque aí saem todas as manchetes de todos os jornais, as TVs fazem transmissão ao vivo da casa do Trump, né? E aí presta atenção no que o Alan Dershowitz diz, porque aí de repente vai que o FBI apreende alguma coisa ali dentro da casa do Trump que não pode ser usada legalmente, juridicamente, mas pode ser passada por um jornalista amigo, como uma fonte anônima, e esse cara amanhã pega isso e coloca numa coluna dele dizendo, olha, recebi de uma fonte anônima uma fofoca. Então são as duas coisas, é uma guerra jurídica na esperança de barrar o Trump juridicamente e essa guerra incessante de ficar colocando o nome do Trump como suspeito disso e daquilo de novo. Parece com outro país que a gente conhece, né? Exato. Porque tem muita gente que só lê a manchete. Tem muita gente que fica escutando, poxa, ele está sendo acusado disso aqui, está sendo acusado daquilo ali, está sendo acusado de outra coisa. Ele tem que ser culpado, não é possível tanta acusação assim. E é possível. É isso aí, uma aula aí, Roberto Mota. Sempre bacana. Roberto Mota Oficial. Estivemos juntos na Dirce com a sua simpática senhora, muito elegante, a esposa do Mota, carioca. Fizemos 22 anos de casado no sábado, Zuzu. Qual que é o nome dela, Mota? Alexandra. Um beijão aí, esse carecão é apaixonado por você. Ele até tira foto com um cachorrinho, ele é machão. Mas com você, ele é um fifi. Esse é o Roberto Mota. Mota, daqui a pouco tem o Bambam aqui. Quer ficar com a gente, não? Hoje ele tá convidando todo mundo. Você tá afim? Não, o Mota tem compromisso, acredita. Você lutaria com o Bambam ou não, Mota? Não, de jeito nenhum. Eu não sou de luta, eu sou do argumento.